Mas essa parada que eu queria te perguntar também, eu imagino que você deva ter visto casos assim de todos os tipos, porque também é um espectro muito amplo, né? Eu queria te perguntar se casos assim mais extremos de bipolaridade, o que você pode ver de diferente, ou que você fale, isso aqui acontece numa intensidade tão alta aqui que é muito raro de acontecer, mas é até ali que eu já vi a bipolaridade ir, sabe? Uhum. Entende a pergunta, assim, de... Você diria o caso mais grave em si? É. O que acontece? Na bipolaridade, a gente tem um mecanismo que se chama de sensitização, né? Traduzindo, o que é isso, né? É que quanto mais crises você tiver, vai acontecer delas serem mais graves ou com os sintomas mais intensos, com intervalo entre as crises menores e mais resistente ao tratamento. Então, obviamente, o risco de você ter crises, ele se torna muito maior quando você sabe que isso existe. Porque uma coisa é eu ter uma crise sempre igual à outra. Já é ruim, mas pelo menos é uma crise igual à outra. O que acontece na bipolaridade não é isso. É um mecanismo no qual essa crise que eu tenho agora acelera que eu vou ter outra, e essa outra vai ser mais rápida, mais intensa e ainda mais refratária ao tratamento, mais difícil de tratar. E assim, cada vez pior, cada vez pior. Quando não existia tratamento medicamentoso, por exemplo, antes de 1949, a gente não tinha nenhum medicamento oficial. Foi lá que um médico australiano chamado John Cadet provou, por assim dizer, por um estudo científico, pela ciência que eles tinham na época, que não era tão bem estruturado como hoje, mas foi bem interessante de ter provado isso, em 1949, que o lítio era um excelente estabilizador de humor, que ele ajudava nessa fase de mania. Então, foi a primeira vez que ficou bem claro, bem provado aquilo. Então, prevenir os episódios de humor se torna prioridade máxima. Eu não posso ter muitos episódios porque isso vai se agravar. O ciclo vai se acelerar a cada novo episódio. Então, os casos mais graves você vai encontrar daquelas pessoas que não receberam o tratamento correto e que já tiveram muitas crises, até o ponto onde que elas ficam com demência. Então, você tem uma demência. A pessoa já está tão confusa que um episódio emendou no outro. Então, o humor está oscilando dentro do mesmo dia, ela não passa nenhum dia sequer sem humor. Sem humor estar alterado, sem estar em alguma fase. Então, imagina que é assim, a história natural da doença sem nenhum remédio é assim. Tem a primeira crise, lá entre 15 e 25 anos, 2, 3 anos depois tem a próxima, 1 ano depois tem a próxima, depois 6 meses, depois 3, depois 2, depois 1, depois uma semana, né? Até que juntou tudo. Então, vira uma crise só e a pessoa começa a perder a memória, a cognição. Isso, hoje em dia, a gente já não vê tanto assim, por quê? Porque, ainda bem, as pessoas estão tendo acesso ao tratamento. E o tratamento muda a história natural da doença. Mas, antigamente, antes de 1949, a gente sabe exatamente o que acontecia. Por quê? Porque a pessoa que tinha um transtorno bipolar mais grave, mais evidente, era trancada dentro de um hospício e aí as pessoas ficavam observando o que estava acontecendo. Não tinha remédio, não tinha tratamento. Então, era só observar. Então, essa descrição que eu estou falando para você ao longo da vida de um bipolar já foi descrita por inúmeros médicos desde... Na verdade, a primeira descrição que a gente tem hoje de uma fase de mania vem de 2.000 anos atrás. Caraca. De um médico que chamava Areteu da Capadócia, né? Ele descreveu um episódio de mania muito semelhante a como a gente descreve hoje. E teve um outro... Teve um francês também que fez 1600, 1700, uma coisa assim, que chamava a loucura circular, né? Folie circulaire. A gente tá fingindo o francês hoje aqui, Não, né? eu entendi completamente. Vamos fingir aqui o francês. E depois você teve um grande cara que foi o pai fundador, um psiquiatra fundador assim, da psiquiatria moderna, que foi um alemão que chama Kraepelin. Esse descreveu muito perfeitamente assim como acontece a bipolaridade em uma época na qual não tinha remédio. Então a gente sabe exatamente o que vai acontecer se a pessoa não tratar corretamente. Ou exatamente não, mas a gente tem uma ideia muito boa do que pode acontecer. E esse estágio final, refratário, é o mais grave que a pessoa pode chegar. Mas, em geral, hoje você não vê isso tanto,
porque as pessoas ainda bem têm acesso a tratamento. Mas o estágio mais grave que tem é esse. A pessoa nunca sai da crise, uma crise dentro da outra, por assim dizer, de tão rápido que a pessoa está oscilando, e ela entra com a demência. Então, ou seja, ela perde a memória, tem confusão mental e tudo. Claro que isso depois de décadas de doença não tratada. Né? Com o tratamento não é isso que acontece mais.